Olhem isso, gente. Uma paciente minha muito querida, que acompanha comigo há anos e está muito bem de saúde em geral, ela vai numa cardiologista do plano dela, faz alguns poucos exames, né? Porque esse povo muitas vezes pede uma quantidade exígua de exames, quase nada. E aí a cardiologista diz para ela três coisas. Primeiro, você precisa tomar estatina, claro, eu acho que eles olham para a pessoa, alguns, né, e já passam estatina, tá? Por mais que tenha um monte de efeito colateral. Falou que a maioria dos suplementos que a paciente usa é bobagem. A paciente até perguntou, uai, por que eu tô tão bem se é bobagem? Tá? Em terceiro lugar, fala para a paciente que o ômega 3 que ela está tomando faz muito mal para a saúde, que ela tinha que interromper. Só o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, gente. Quando você pegar médico ruim por aí, de qualquer especialidade que seja, ignore o que falam e procure um bom no lugar, tá bom? E as besteiras são simples. Toda pessoa precisa de DEA e de progesterona até o último dia de vida. Então, se tem carência e tem sintomas compatíveis, tem que repor. Não tem esse negócio de falar, DEA e progesterona, as pessoas param de precisar à medida que envelhecem. Isso é besteira. Isso aí é uma tremenda besteira danosa para o paciente. E assim, você falar que promestrieno vai substituir vários outros hormônios, isso também não é verdade, tá? E a maior mentira é falar que manipulados não prestam. Gente, você tem remédios que prestam e que não prestam. Do mesmo jeito que você tem manipulados que prestam e que não prestam. Então vai muito da qualidade da farmácia, vai muito da qualidade dos insumos, da indústria em si, de onde se faz e como se faz. Cuidado com o preconceito bobo, ok? É fato que não adianta você ficar fazendo testes inflamatórios e check-ups a vida inteira e mudar nada na sua vida para combater a inflamação que muitas vezes aparece. Agora, daí a você dizer que nos check-ups e avaliações da maioria dos pacientes, avaliar o grau de inflamação, seja por ferritina, fibrinogênio, PCR, VHS, homocisteína e por aí vai, dizer que isso não é importante para a maioria das pessoas nas suas checagens de rotina ou na investigação de sintomas e doenças, eu acho que é uma coisa estabanada e inadequada. A evidência científica mais robusta atual mostra que desinflamar uma pessoa inflamada, claro que primeiro indo nas causas dessa inflamação, é uma das principais estratégias junto a hábitos saudáveis de vida para a saúde. O paciente vem para mim, mais de 70 anos de idade, primeira consulta, com o seguinte objetivo declarado: Dr. Ícaro, eu tenho várias doenças, tomo remédio demais e eu quero tomar menos remédios na minha vida. E eu aviso para ele, sim, é perfeitamente possível isso, desde que você melhore seus hábitos de vida, faça uma boa suplementação, a gente equilibre os seus hormônios e neurotransmissores e a gente desinflame você e combata o excesso de radicais livres. Tá comigo no processo? Porque mais de 90% dos pacientes que eu já atendi até hoje, quando fizeram a sua parte para ajudar nesses pilares, tudo deu certo, conseguiram melhorar. O grande problema da maioria das pessoas é que não quer melhorar nisso porque dá trabalho. Mas se você melhora os hábitos de vida que estão lá no dominiesuasaude.com.br gratuitamente para vocês, muita coisa pode dar certo. O Dr. Joseph Mercola, que é um grande nome da abordagem integrativa em medicina no mundo inteiro, soltou um post hoje que é, no mínimo, inquietante. Segundo o que ele informa, a maior parte das pessoas, hoje em dia, dos adultos, toma medicações para doenças crônicas, tá? Mais de 50% dos adultos mais velhos. Sendo que cerca de 15% chegam a tomar até mais de 5 medicações diferentes. E ele deixa claro que a maioria das drogas, como estatinas, insulina, antidepressivos e similares, não consertam as causas das doenças a que se propõe tratar, cuidar. O que fazem é controlar os sintomas. E que a maioria das pessoas deveria prestar atenção mais nas causas do que em só tratar efeitos.
Ele explica que muitos pacientes continuam tomando muitas medicações porque os médicos raramente reavaliam a prescrição a ponto de objetivar reduzir o número de remédios ou trocar os remédios, tá? E ele coloca que muitas vezes os medicamentos são tratados como soluções permanentes, muito mais do que intervenções temporárias, enquanto o organismo é rebalanceado no nível celular de tecidos e de órgãos para ele começar a funcionar melhor. Ou seja, ele deixa claro por fim no artigo dele a verdade, que na grande maioria das vezes a gente deveria otimizar os níveis celular, de tecido e de órgãos enquanto usa remédios, para que os remédios, na maioria das vezes, não tenham que ser utilizados por uma vida inteira. Interessante, não? Resumindo, ele fala nesse artigo novo que saiu hoje, dia 8 de abril de 2025, o seguinte: tem muita gente usando remédio, até para doenças crônicas, desnecessariamente, ou usando remédios demais, sem uma reavaliação da prescrição, enquanto a causa base dos sintomas e doenças não é tratada, na grande maioria das vezes. Não estou dizendo que os remédios não sejam importantes e um grande avanço para poder tratar doenças crônicas e ajudar as pessoas. Estou dizendo que, como ele, eu concordo que, na maioria das vezes, quando a gente otimiza as causas dos distúrbios e dá condições para o organismo funcionar melhor como base, ele mesmo se cura ou se trata e os remédios passam a ser adjuvantes e não necessariamente necessários para a vida inteira. Cuide-se melhor.